paz do Senhor Jesus, mais uma gravação para aqueles que acreditam na palavra do Evangelho. É verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, tá vendo? O Verbo está com letra maiúscula, que não é qualquer coisa. Está com letra maiúscula é para você parar e pensar. Ó, Verbo, letra maiúscula, Verbo, o que é Verbo? O Verbo é Deus. Deus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Está lá no versículo 14. Ó, o subtítulo está falando aqui, ó. O Verbo se fez carne. A palavra se fez carne. Deus se fez carne. No princípio, o que é no princípio? Na eternidade. Lá na eternidade, antes de haver céus e terra, antes de haver tudo, estava a palavra. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Na primeira carta de João, vamos lá. Primeira carta. João. Aqui, ó. A palavra da vida foi manifesta na carne. A palavra da vida, tá vendo? O verbo da vida foi manifesta na carne. Palavra, verbo. Deus se manifestou em carne. Quer dizer, Deus não é carne, Deus é espírito. Mas ele teve que vir em carne para fazer a obra da redenção. A obra que ser humano nenhum ia conseguir fazer. Então por isso que o próprio Deus veio fazer essa obra. Presta atenção. O que era desde o princípio. No princípio, eu acabei de ler lá em 1 João. O que era desde o princípio? O Verbo. O que vimos com os nossos olhos? O que viram com os seus olhos? Viram Jesus. O que temos contemplado? E as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Tá vendo? Tocaram em Jesus, tocaram na palavra. A palavra de Deus. O Evangelho. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. Está vendo o que João está falando? Testificamos dela. Eles testificaram, os apóstolos. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai. Está vendo? A palavra estava com o Pai. O Verbo estava com o Pai. A vida estava com o Pai. A verdade, o caminho, tudo estava com o Pai. E veio em Cristo. E nos foi manifestada. Né? Essa vida foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai. Está vendo? Nossa comunhão é com o Pai. E com o Filho, com o seu Filho Jesus Cristo. Então, no Evangelho você descobre tudo. Então, a revelação está no Pai, comunhão com o Pai e com o Filho. Então, as pessoas às vezes falam, tem medo, que eu falo do Antigo Testamento, as pessoas não entendem. Você descobre Deus Pai da pessoa de Jesus. Se você tem Jesus, conhece a palavra, conhece Jesus, você tem Pai, você tem comunhão com o Pai. Aqui, ó. A palavra fala, a nossa comunhão é com o Pai. E com seu Filho, Jesus Cristo. Desculpe. Jesus Cristo. Primeira carta de João, 5:20. 5:20. Vamos ler a primeira carta de João 5:7. Ó, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Ó, 3, são 3, ó. Ó, 3. 1, 2, 3. A Trindade, a gente que fala que não acredita na Trindade. Ó, a Trindade, ó. Pai, Filho e Espírito Santo. Foi Jesus que falou. Ide por todo mundo, batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, Jesus. Em nome do Filho, Jesus. E em nome do Espírito Santo. E esses 3 testificam, e esses 3 são, ó, 3 são os que testificam no céu. É no céu, lá no céu. O Pai, não, 3 são os que testificam no céu. O Pai, que é Deus Pai, veja aqui o texto.
3 testificam no céu: o Pai, a palavra que é o verbo, que desceu, se fez carne e habitou entre nós. E 3 é o que testifica na terra, o Espírito Santo, que Jesus deixou ele. E o Espírito Santo vem fazer o quê? Ele vem testificar tudo que Jesus falou. Esses 3 são um. Vai lá, João 14, 26. João 14, 26. João 14, 26. Quer ver? Outro trecho da palavra, né? O Espírito é João 6, 63. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Carne não serve para nada. Carne só serve para pecar. As nossas vontades só servem para ir contra Deus. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, as palavras que Jesus deixou escritas são Espírito e vida. Então, quando se é pregado o Evangelho, quando é lido o Evangelho, as palavras de Jesus no Novo Testamento, a palavra que é Espírito, ela entra no nosso coração. E o Espírito testifica da palavra, e a palavra faz a obra. Por isso que Jesus falou lá em João, vós já estáis limpos, né? João 17. Vós já estáis limpos pela palavra. Mas tudo bem, vamos ler isso aqui, santificos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí ele vem aqui e fala aqui, santifica-os 17, 17. 17, eu falei 17, é isso mesmo. Não são do mundo. Não estou falando da palavra, né? Vamos lá, das palavras. Vai 17, 14. Deles a tua palavra. Deles a tua palavra. Então Jesus está falando na oração. Jesus está fazendo ele falou essas palavras da oração antes de ir para a cruz. Deles a tua palavra. Dei a tua palavra. A humanidade. Está falando para o Pai dele. E o mundo os odiou. Então quem tem essa palavra, o mundo vai odiar. Se você é discípulo de Jesus, tem essa palavra no coração, você vai ser perseguido e vai ser odiado. É isso que está falando. E o mundo os odiou. Agora, se você é crente e não é odiado pelo mundo, alguma coisa está errada. Você não tem a palavra do Pai. Porque não são do mundo. Então quando a palavra entra em você, você não é mais do mundo. Você é do reino de Deus. Assim como eu não sou do mundo. Tá vendo? A palavra faz um abalo. Santifica-os da verdade. Tá vendo? É da verdade. A tua palavra é a verdade. Tá vendo? Santifica-os da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então a palavra de Deus, o Evangelho, a palavra de Jesus é Espírito, é vida, é verdade. Ela santifica o homem, purifica, consagra o homem, templo santo, morada de Deus no Espírito. Ai, Jesus. Hebreus. Vem Hebreus 12. Palavra da Hebreus. A palavra de Deus é viva. Eu falei, né? A palavra de Deus é Espírito. Às vezes fala sobre Espírito e vida. Jesus falou lá em João 6,63. Espírito e vida. Então a palavra de vida é vida. E o Espírito Santo que vem sobre nós, ele vem trazer vida sobre a palavra. Então quando a palavra está escrita aqui na Bíblia, a palavra aqui no papel, né? Então, o Espírito vem e traz vida à palavra. Então o Espírito Santo vem testificar do quê? Da palavra. Quem tem o Espírito Santo vem testificar da palavra. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela só fala do Evangelho, da palavra. Aqui, porque a palavra de Deus é viva. Está em Hebreus 4,12. Aqui, a palavra de Deus é viva. Viva.
Então, a palavra traz vida, ó, viva e eficaz. Além de ser viva, ela é eficaz. Por isso que tem que ser pregado o Evangelho, tem que ser lido o Evangelho. Ó, ele é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Tá vendo? E não há alguma criatura encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então a palavra de Deus é viva. O Espírito, ele traz vida para a palavra. O Espírito traz vida. Desculpa, estou um pouco resfriado. O Espírito traz vida para a palavra. O Espírito vem sobre nós e traz vida na palavra. Aí quando você lê o Evangelho e passa o Evangelho para outra pessoa, aí a palavra fica no coração. Aí vai na palavra do semeador. E a palavra cai na terra. A terra é o coração. O coração do homem provém todos os maus pensamentos. Está lá em Mateus 15. Aí esse coração que é sujo tem que ser transformado. É dado um novo coração, que nem o profeta professor lá atrás. É dado um novo coração. Então a palavra vai trazer vida no coração do homem. Deus vai fazer morada no coração. Por isso que é morada de Deus no Espírito. Então, o Espírito Santo faz lembrar a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará o meu testemunho. Se alguém me ama, guardará o Novo Testamento. A aliança que eu estou fazendo com vocês, os gentios. A aliança de Moisés era com o povo de Israel. Está escrito lá em Deuteronômio, capítulo, acho que é 8. Vamos ler lá em Deuteronômio. Deuteronômio 8 ou 6, vamos ver se me falha a memória. Eu nem sabia que eu ia pregar hoje, mas eu vou pregar isso aqui. Ó, capítulo 5. Olha lá, repetição dos 10 mandamentos. Ó. Repetição dos 10 mandamentos. Ó. Aí, ó, a repetição dos 10 mandamentos. Tá vendo? Repetição. Então está sempre repetindo, né? Ó, e chamou Moisés ao povo. Moisés chamou o povo a todo o Israel. Então ele chamou o povo de Israel e disse-lhes, ele disse assim, ó, ouve. Ó, é para ouvir, ouve. Ó Israel, Israel, está chamando o povo, está falando o povo da igreja lá da época da lei. Ó Israel, os estatutos e juízos que hoje, naquele tempo, hoje vos falo aos ouvidos, e aprender-los-eis e guardar-los-ei para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco o concerto em Horebe. O Senhor nosso Deus fez concerto conosco em Horebe. Não foi com nossos pais, tá vendo? Não, porque esse aqui já é um outro concerto. O concerto de Abraão é antes da lei. Esse aqui já é um outro concerto. O concerto de Abraão foi pela fé. O concerto da lei é pela lei. Lei não é da fé. A lei de Moisés não é da fé de Abraão. É totalmente diferente. Abraão é lei espiritual. A lei do Monte Sinai é a lei que veio por causa das transgressões. Está escrito lá em Gálatas capítulo 3:19, não fala a memória. Foi ordenada por causa das transgressões e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Foi posta pelos anjos, não é um anjo só, é vários anjos, na mão de Moisés. Ó, não foi com nossos pais que fez o Senhor esse concerto, senão conosco. Também está escrito, ó, tá vendo? Não foi com nossos pais. Que pais? Abraão, Isaac e Jacó. Ele está falando aqui, ó, tá vendo? Não foi com nossos pais, a geração passada, que fez o Senhor este concerto, ó, tá vendo? Este concerto, vírgula, senão conosco, tá vendo? É conosco, não é a geração lá de Abraão, Isaac e Jacó, é conosco. Todos os que hoje estamos aqui vivos, ó, todos os que, ó, todos vocês que estão aqui hoje, aqui estamos vivos. Todos que estão aqui vivos hoje. É isso que ele está falando. Volta lá. Volta em João, Evangelho de João. Então as pessoas misturam a graça de Abraão, o Evangelho que chegou a Abraão, depois veio a lei do Monte Sinai, 430 anos, os anjos colocaram para Moisés no Monte Sinai. Estevão testificou isso, foi morto por causa disso. Falou, vocês estão seguindo anjos,
Vocês não estão seguindo Deus. Por isso que está escrito aqui, ó, a lei foi dada por Moisés. Você vai mudar o que está escrito aqui? Vai mudar. Foi Moisés que deu a lei. Moisés que deu a lei. Foi dada. A lei foi dada. Vou ler bem devagarinho. Porque a lei do Monte Sinai foi dada por Moisés. A graça e a verdade veio com Jesus Cristo. A graça é a verdade, está vindo com Jesus. Se graça e verdade está aqui no Evangelho, aqui na frente, então não vai querer estudar o Antigo Testamento. Você vai ficar cego. Você não vai ter entendimento. O entendimento espiritual é aqui, ó. Aqui é a luz. O Evangelho é luz. Quando Jesus fala, ele chega, ele fala, eu sou o reino de Deus. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz. Então você tem que ficar aqui em mim. Não ficar lendo lá o livro de Samuel, livro de todos os livros da Bíblia. Primeiro você tem o entendimento na luz. Absorve que você é carnal. Você tem que ter um entendimento espiritual. Só tem entendimento espiritual na luz. A luz te dá o entendimento. O que é o entendimento? Você lê e entende. A lei e a graça vieram com Jesus. É Jesus que trouxe lei e graça. Está escrito. Não estou nem interpretando. Está escrito. Ó. A graça e a verdade. Ó, a graça e a verdade vieram com Jesus. Está aqui, ó, Evangelho, Novo Testamento, de Mateus, Apocalipse. Aí a pessoa às vezes está perguntando, quer dizer que no Antigo Testamento não tem graça e verdade? Não. Lá é a lei, tempo da lei. Quer dizer que Deus está lá, mas lá é o tempo da lei. Quando você está lendo, vamos dar exemplo, outra vez não entende. Até a crucificação de Cristo, até Jesus ser crucificado, todo mundo estava embaixo da lei. Jesus estava cumprindo o que estava escrito dele na lei, nos profetas e nos salmos. Ele veio cumprir o quê? Ele veio cumprir o que estava escrito dele, falando dele, do Messias que ia vir em glória, ensinar o povo. Estava escrito no profeta lá, acho que é o profeta Isaías que falou, todos serão ensinados por Deus. Todos serão ensinados por Deus. Quem é Deus, querido? Deus é Jesus. Ele veio ensinar, o próprio Deus veio ensinar. Aqui, ó. Ele se fez carne. Jesus veio em carne. Ó. E o verbo se fez carne. João 1, eu li 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá vendo? No princípio era o verbo, esse verbo que é a palavra, estava com Deus, estava oculto. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. Paulo falou isso aos Colossenses. O mistério oculto, por isso que o profeta lá atrás disse, acho que é livro de Salmos, está escrito, abrirei a minha boca em parábolas e manifestarei coisas ocultas desde a eternidade. Então Jesus vai revelar as coisas ocultas, as parábolas. Através das parábolas você descobre o passado. O pessoal vai descobrir lá se era 2 gerações lá no Éden, 3 gerações, o que aconteceu aquela confusão toda aquela confusão, todas aquelas maldições. Tem que se entender o Evangelho, para depois entender todo o Antigo Testamento. Tudo que foi feito lá, desde Gênesis, que em Gênesis 3,15 já profetizava a vinda do Messias, tudo é profecia, tudo é sombra das coisas futuras. O livro de Hebreus está falando isso bem claro. Sombras das coisas futuras. O que significa? Não era coisas exatas, é sombras. Lá não é coisas exatas, é sombra. Tudo lá aponta a Cristo. Já falei. Lembra quando Moisés levantou a serpente no deserto? Então a serpente é uma representação. A serpente que é levantada no deserto é Cristo hoje. As pessoas olhavam para aquelas serpentes e eram curadas. Então Moisés lá é o mediador daquela aliança. Quem é o mediador dessa aliança? Jesus. Jesus é o mediador da nossa aliança. Aí quando todos querem se curar, as pessoas têm que olhar para onde? Para a cruz de Cristo. Por isso Jesus falou, quando o Filho do Homem for levantado aonde? Na cruz. Todos atrairei a mim. Por isso Jesus falou, quando o Filho do Homem for levantado, todos atrairei a mim. Porque Jesus já sabia todo o plano da salvação. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, o que significa tudo isso? Se o homem não nascer do Espírito e da água, ele não pode ver o reino dos céus. Vai João 3:31.
aquele que vem de cima é sobre todos. Tá vendo? É sobre todos. Jesus é sobre tudo. Jesus é supremo. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Quem é que vem da terra e fala da terra? Moisés. A lei foi dada por Moisés. Moisés falava da terra. Tudo era da terra. E fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então aquele que vem do céu fala coisas celestiais. Aquele que é da terra fala das coisas da terra. Por isso que as pessoas ficam na carne, ficam na lei, ficam na carne, ficam na lei. Tem que ficar no Espírito, tem que ouvir o Espírito, tem que ouvir o Espírito Santo, ouvir Jesus. E aquilo que ele viu e ouviu se testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Se você não está aceitando isso, é a palavra que está falando, não, você não aceita. Tem gente que não aceita. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Testemunho que Jesus veio dar do Pai. Veio trazer as revelações do mistério que esteve oculto. É ele. Aquele que aceitou seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Qual o testemunho? O testemunho que o Filho deu do Pai. As coisas que eu trago é do Pai. É meu Pai, é meu Pai. Jesus o tempo todo no Evangelho de João. É o meu Pai. É o meu Pai. Na verdade te digo. Porque ele fala duas vezes. Para testificar ele e o Pai. Testemunho de duas pessoas. Por isso que ele diz para Nicodemo: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Da verdade, vírgula, da verdade. Meu testemunho, testemunho do Pai. Por isso que ele falou toda hora para os judeus: o que eu falo é do meu Pai. Se você crer nas obras, se vocês não crerem na minha palavra, crê pelo menos nas obras. Vê a minha dignidade, a dignidade que eu tenho, minha pureza, tudo que Jesus é, toda a sua, sua simplicidade, pureza, amor, misericórdia, tudo que ele é o Pai é, entendeu? Porque aquele que Deus enviou, é o 3,34, João 3,34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, tá vendo? Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida, né? Olha lá, é isso mesmo. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Porque Jesus tem a plenitude. Jesus é plenitude. Jesus recebeu por medida. Todos no Antigo Testamento receberam por medida. Por isso que o texto está falando assim, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Lá, os profetas receberam por medida. Jesus recebeu a plenitude. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aí, o texto acaba de confirmar o que está falando. Plenitude. Toda a plenitude do Pai está no Filho. E, essa é a glória de Deus. E, o Pai ama o Filho e todas as coisas. O que é todas as coisas? É tudo. 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 Toda a glória do Pai está no Filho. As pessoas estão achando que Jesus é só o Filho, coitado. Jesus é Deus. Por isso que ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Vamos lá em Mateus 28. Mateus 28, 18. Que Jesus aparece aos seus discípulos da Galileia. Isso aqui é após a ressurreição. Jesus aparece aos seus discípulos da Galileia. Então, após ele ressuscitar, após ele cumprir toda a obra que o Pai o destinou a ele, que ele tinha que pregar durante 3 anos, ensinar durante 3 anos, trazer as palavras durante 3 anos, morrer numa cruz, ressuscitar ao 3º dia, assentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, assim, testemunho de Estevão, antes de morrer: estou vendo Deus, Jesus, à direita de Deus Pai. No trono da glória. Jesus está lá no trono. É um trono. Jesus está sentado no trono. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Está vendo? Jesus já tinha falado com eles. Falou: vai lá para o monte. 3 dias após. E quando o viram, o adoraram.
Mas alguns duvidaram, né? Tem alguns que estão na carne ainda duvidam que é Jesus. Alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo, chegando Jesus falou-lhes dizendo, e chegando Jesus falou-lhes dizendo, 2 pontos. Você tem que ler devagarinho, você vê a glória de Deus. Aqui, Jesus falou o quê? É me dado todo o poder. É me dado. Não estou. Como é que se diz a palavra? Eu não estou. Como é que fala? Não estou interpretando. Está escrito. Todo mundo entende isso aqui, É só ler. É que as pessoas lêem correndo, você tem que ler devagarinho, para ver a glória de Deus, É me dado todo o poder. É me dado. Quem deu para ele? O Pai. Deu todo o poder para o Filho. Todo o poder no céu e na terra. Então Jesus tem todo o poder supremo. Sabe o que significa a palavra supremo? Supremo, Jesus é acima de tudo. É acima dos anjos, é acima da lei, é acima dos profetas, é acima de qualquer homem, acima de tudo. Não tem ninguém superior a ele. Jesus é superior a tudo. Entendeu que Jesus se iguala ao Pai? Praticamente, né? Deus Pai passou a glória para o Filho. Porque o Filho foi obediente até a morte. E morte de cruz. Pelo que também Deus, o Pai, o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome. É um nome. O nome é Jesus. Não é Jeová. É Jesus. Não chame esse nome, outro nome aí. Não chame anjo de Deus. As pessoas que chamam o nome de Jeová não sabem nem que Jeová é anjo. Não chame. Se você não sabe o nome de Deus Pai não está no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento se referia a Deus como Senhor. Senhor Deus. Senhor Deus. Deus. Senhor. Senhor da glória. Agora eu pergunto, quem é o Senhor da glória? Jesus é o Senhor da glória. E só o Espírito Santo testifica isso. O Espírito Santo vem para testificar isso. Que em Jesus está toda a glória do Pai. Filipenses. Vou acabar de ler o texto no Filipenses. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Ele está mandando ir. Tem igreja ainda que fala que não é para ir não. Não é para pregar não. As igrejas seitas aí, uma seita chamada Congregação Cristã no Brasil, que fala que não é para pregar o evangelho, é mentira. Estão mentindo. São carnais, crentes carnais. Vai pela cabeça dos outros. Crente piolho. Tudo que um fala, outro fala. Aí fala, não pode ter pastor na igreja, lá a igreja tem que usar véu, tudo tradições humanas. Tenta colocar tradições humanas para querer como se fala? Se diferenciar do público cristão. Fala aquela igreja é diferente, as mulheres lá usam véu, fala aquela igreja é diferente, lá como é que se diz? Lá não tem pastor, é mentira, isso é hipocrisia. Tem um líder lá, chama ancião. Então o nome do líder não muda nada. Se chama ancião, se chama evangelista, não muda nada o nome. Não está no púlpito, não está ensinando. O nome que menos importa. O que importa é ensinar o nome de Jesus. Ensinar isso aqui, a glória que está no nome de Jesus. É isso que o Espírito Santo está interessado. O Espírito Santo não está interessado se a mulher usa véu ou não. O que adianta usar um véu e ser prostituta em casa do marido? Está cheio de mulheres prostitutas do marido. E aí, adianta usar véu? Adianta usar véu? Véu como é que se diz? É cultura. Lá nos países muçulmanos as mulheres usam véu, é cultura. Não é doutrina, é cultura. Tradições humanas. Cultura. Não tem nada a ver com o véu foi dado o cabelo da mulher. Tem que ler todos os textos lá em Coríntios. Qualquer dia eu vou ensinar o texto de Coríntios. Tem que ler o texto todo. Isso que é texto fora do contexto. Pega um versículozinho e fala que a mulher tem que usar o véu. Mas não sabe que véu é esse. O cabelo da mulher foi dado no lugar do véu. O cabelo da mulher, esse sinal de poderio. A cabeça da casa é o homem é a cabeça. Porque tem uma hierarquia. Deus Pai, Filho. Jesus é o cabeça, o homem é o cabeça. A mulher é o corpo. Então a mulher tem que ser obediente ao marido. Se o marido for puro e santo, a mulher é pura e santa. Porque o marido a honra. É isso, tá? Se as pessoas não conhecem a palavra, ficam falando um monte de besteira.
não conhecem a revelação do Espírito Santo. Ó, batizando em nome do Pai. Nome do Pai. Tem gente que nem sabe quem é o nome do Pai. Quem é batizado não sabe quem é o nome do Pai. O nome do Pai é Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai lá em João 17:11, lá está o nome do Pai. Jesus falou, o nome que me deste. O nome do Pai, o nome de Deus Pai. O Pai ama tanto o Filho que deu o próprio nome para o Filho. Porque Deus já sabia toda a obra que o Filho ia fazer. Deus sabia que o Filho ia ressuscitar. Deus sabia que o Filho ia ser obediente até a morte de cruz. Ó, aí vai. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É para ensinar o Evangelho. É para ensinar o Novo Testamento. É para ensinar a palavra falada pelo Senhor. Quando se lê o Antigo Testamento, tem que ler com sabedoria, com entendimento. Tem que saber que você está lá na lei, antes de Cristo, está em trevas, debaixo da lei. O homem está cego lá. E para se entender lá, precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo que penetra as profundezas de Deus. Penetra até o oculto, o escondido, o que está em trevas. Penetra lá nas palavras, para revelar. Filipenses 2, vai em Filipenses 2:5. Vamos ler primeiro Atos. Vai Atos 4:13. 4:12. Ó, em nenhum outro nome, a glória aqui, ó. Espírito Santo, é só isso. Espírito Santo é para testificar a glória que há no nome de Jesus. Por isso que esse nome expulsa o demônio. Quando eu estou ensinando o Evangelho, demônio não chega nem perto, querido. A unção é tanta que não chega nem perto, porque a unção do Espírito Santo, a unção da palavra, não é do homem. O homem não tem poder. Ó, em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Tá vendo? Nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ó, em nenhum outro há salvação. Quer dizer, não tem outro nome. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens. As pessoas lêem aqui e passam correndo, não lê devagarinho para entender. Dado entre os homens. Se você lê devagarinho, o Espírito Santo trabalha o seu entendimento. Dado entre os homens significa o quê? Um exemplo, eu, Rogério, recebi o meu nome dado pelo meu pai. Então meu pai me deu o meu nome, meu pai e minha mãe me deu o meu nome de Rogério. Aí ele está falando aqui, ó, em nenhum outro nome há dado entre os homens. Então, porque o nome de Jesus é tão santo que não foi dado entre os homens. Não foi um ser humano que escolheu o nome de Jesus. Foi um anjo. Deus Pai lá no trono falou, ó, desce lá, o anjo lá no seu nome, acho que é Gabriel, se me falha a memória, falou, desce lá e fala que o nome é Jesus. Aí Deus Pai lá no trono falou pro anjo. O anjo desceu, falou para Maria, coloca o nome de Jesus. Tem que ler devagarinho para entender. Ó, pelo qual devamos ser salvos. Esses outros nomes aí que as pessoas inventam, tudo nome dado pelos homens. Krishna, Maomé, Alá, Buda. Quais os nomes aí que dão para Deus aí? Dá o nome de tudo que está escrito aí. Krishna, Buda, Maomé, Alá, Jeová. Esses nomes aí, esses nomes que inventam para Deus. O nome de Deus é Jesus. Vamos outro nome. Filipenses 2. A glória do nome de Jesus. As pessoas têm que ler Evangelho. Evangelho, Novo Testamento. Está nas cartas de Paulo. Paulo vai revelar tudo. Tem coisa que ele não podia nem falar. Aqui, ó. Leia. Do 5 ao 11. Ó. Do 5 ao 11. Começa no 5 aqui, ó. Porque o D, ó, tá escurinho, ó. É onde começa o texto, ó. Meu texto falando com o D. Mas se quiser, você pode começar do 1. Não tem problema. Porque se há algum conforto em Cristo, vírgula. Se há alguma consolação de amor, vírgula. Se há alguma comunhão no Espírito, vírgula. Se há alguns entranháveis afetos e compaixões, vírgula. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. Tá vendo? Paulo está falando, vocês têm que completar tudo isso aqui, para que vocês sintais o mesmo. Paulo está falando para a igreja de Filipos. Ó,
para que sintais o mesmo, vírgula, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, desculpa. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí hoje em dia, um quer ser melhor do que o outro. Ah, eu tenho um curso de teologia, ó, sou bacharel, ó, sou filha. Olha, falando ali lá dos Estados Unidos, olha, fez curso, fez faculdade. Querido, Daniel só precisou de 10 dias. Sadraque, Mesaque e Abednego, 10 dias. Então, se o Espírito Santo quiser derramar a glória sobre uma pessoa, ele derrama. É só a pessoa ter humildade, arrepender dos pecados. Por isso que ele falou, ele pega as coisas que não são para aniquilar as que são. Aqueles que é cheio de soberba já acha que já tem todo o conhecimento, então ele aniquila. Por isso que a cada dia eu falo, Espírito Santo, eu não sei nada. Eu não sei nada, eu mesmo não sei nada. Quem sabe alguma coisa é o Espírito Santo. É Ele que ensina. Ele ensina. Se você tem a unção do Espírito Santo, Ele te ensina. Então você tem que ler com atenção. Ó. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também que é dos outros. Está vendo? Agora vai começar a glória. A glória, a partir do versículo 5. Ó. Ele está escurinho aqui. Ó. De sorte, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ó, houve o mesmo sentimento. A gente tem que ter o mesmo sentimento. Ó, o houve aqui quando está caidinho. Houve, que significa caidinho, porque a palavra está mostrando para você ficar caidinho, prestar atenção no que está falando. Houve o quê? Houve também em Cristo. Houve o quê? Você tem o mesmo sentimento que Jesus teve. Que sendo em forma de Deus, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Por que a palavra está falando aqui? Sendo em forma de Deus. Porque ele veio na carne, né? No princípio era o verbo, a gente já leu lá. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ó, tá vendo aqui, ó. Que sendo em forma de Deus, vírgula, não teve por usurpação ser igual. Que o texto fala isso aqui, querido. As pessoas lêem correndo e não entendem, ó. Ele não teve por usurpação, porque alguém lá no Monte Sinai teve usurpação. Alguém disse, eu sou o que sou. Moisés dobrou o joelho lá, o anjo está falando, ele é Deus. Não está falando que ele é? Aqui, ó. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, com toda a glória, toda a honra, super humilde. Não sou nada, não sou ninguém. É a mesma coisa, eu não sou nada, não sou ninguém. Quem sabe alguma coisa aqui é o Espírito Santo, ele que ensina. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, vírgula, fazendo semelhante aos homens. Ele se aniquilou, como um cordeiro foi levado ao matadouro, mudo, como uma ovelha muda, que ele diz lá em Isaías 53, 54, 55, alguma coisa assim. Uma ovelha muda foi levada ao matadouro, ele não abriu a boca, tá vendo? Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. 2 pontos, aí vai, e, vírgula, achado na forma de homem, tá vendo? Jesus estava na carne, em homem, Espírito em Deus. Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus, aqui ó, Deus, letra maiúscula, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. O que ele diz lá em Mateus 28? É-me dado todo o poder. O Pai transferiu toda a glória dele para o Filho. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, soberano. Por isso que eu falo supremo, soberano. Por isso que lá Isaías falava Deus Pai, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte. Lá já falava os atributos de Deus, que está em Jesus. Ó, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome. Ó, vou mostrar aqui pertinho para você ver. Ó, é um nome. Ele deu um nome. Qual o nome? Vai ver mais embaixo. Que é sobre todo o nome. É um nome. Sabe que é um? Está escrito um nome. Então um nome não pode ser dois. É um nome. Sobre todo nome. O nome do filho não pode ser superior ao pai. Está entendendo? O nome do filho não pode ser superior ao pai. Porque o pai transferiu toda a glória dele para o filho. Aí o nome do filho fica igualado ao pai. É um nome. Trindade, mistério da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A mesma glória, a mesma unção, o mesmo poder supremo. Um não é mais do que o outro, é a mesma glória.
Ó, ele deu um nome que é sobre todo nome, vírgula, para que ao nome de Jesus, ao nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão nos céus. Quem é que está nos céus? Todos os anjos celestiais do céu tem que dobrar o joelho em nome de Jesus. A glória. E na terra. Quem é que está na terra? Seres humanos. E debaixo da terra. Quem é que está debaixo da terra? Satanás e seus anjos caídos. Toda a raça de demônios. Vírgula. E toda língua. Porque fala e toda língua. Toda língua que esteja no céu, língua dos anjos, que esteja na terra, seres humanos. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó, glória a Jesus, glória ao verdadeiro Deus. Bendito é o nome do Senhor, Senhor Jesus. Ó, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, da terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória, quem confessa que Jesus é o Senhor, glorifica a Deus Pai. Glorifica o próprio. Por isso que Paulo fala, retendo mais para baixo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possamos me gloriar de não ter corrido nem trabalho de irmão. Em nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. É isso, Cristo. Toda língua confessa que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Espírito Santo vem da terra para isso, para testificar no homem que toda a glória está no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:11.